na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Encontraram? Está lá no final. Vamos lá. No versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, pois nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, a sua versão fala embriagados, nem os maldizentes ou murmuradores, nem os roubadores ou enganadores herdarão o reino de Deus. Se fosse para fazer um sermão expositivo sobre esses dois versículos, já daria para falar por horas. E como nós estamos inseridos em uma sociedade quase que 100% dominada por esses comportamentos que a Bíblia condena. O mundo jaz no maligno. Isso não é uma afirmação religiosa. Esse é um fato real. Nós estamos no ano da presença e estamos falando sobre mudança de coração. E hoje é a última mensagem sobre o tema, mudança de coração. A mente, você muda ela por meio de informações. Fatores externos determinam o que a sua mente capta, processa e afirma como verdade. E com isso, a sua mente ela precisa dos seus 5 sentidos: paladar, olfato, tato, a audição, sinestesia, né? O tato. Tudo isso compõe as verdades, as crenças, as escolhas comportamentais. Como que você muda a mente? Dominando ela por meio do conhecimento adequado. A mente, ela tem o poder de alimentar o coração. Lembro de eu falar para vocês, o coração é o maior no sentido de importância e mais perigoso órgão do corpo.
porque todo o corpo depende dele. Você vive sem uma perna, você vive sem as duas pernas, você vive sem braço, você vive sem orelha, você vive sem olho, você vive sem língua, você vive sem baço, você vive sem rins, você vive sem o intestino. Dá um jeito, não vou falar que é fácil, mas existe a possibilidade. O corpo vive, inclusive, se o cérebro morrer, mas sem o coração, não vive. E o coração sabe disso. Por isso, o coração, ele tem poder sobre a mente, ao ponto que, enquanto a mente maquina e pensa, não há ação. Aquilo está na sua cabeça, mas não há uma ação. Mas quando o que você pensa desce para o coração, ou seja, quando o coração decide que ele vai agir, aí o corpo age imediatamente. Vai ser só dor de cabeça, vai ser só problema, vai ser só angústia, vai ser só fracasso. Estou nem aí, eu quero e eu vou fazer, não importa as consequências. Desceu para o coração, irmãos, a mente não acode mais. O processo de conversão, ele acontece primeiramente na mente, porque quando a mente estiver fortalecida, não é que ela consegue influenciar o coração, mas ela consegue bloquear a sua emanação. Ela consegue anular a vontade destrutiva do coração. Pastor, o meu coração é bom. Para você que é um símplice, um tolo, uma tola, um ridículo, que não sabe do que está falando. Seu coração é mau, seu coração é ruim, seu coração é maligno, seu coração comporta, habita e promove o pecado dentro de você. Nenhuma ação você tomaria se o seu coração não determinasse. Pastor, mas está na minha mente. Quantas vezes você pensou em algo e não fez? Quantas vezes você sabe o que é certo? Sabe exatamente o que deve fazer, mas não faz. Por quê? Porque o coração não deixa. Eu sei que eu não posso fazer mais isso, mas faz. Por quê? Porque o coração determina o seu comportamento. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A mente se molda por informações externas. O coração só pode ser transformado pelo Espírito Santo. Pastor, e esse processo exige um novo nascimento. Já viu que pessoas que mudam comportamentos, geralmente elas tiveram uma experiência de novo nascimento? Seja por uma doença, que a pessoa quase morreu, e aí quando ela escapa daquilo, ela tem uma mudança comportamental, porque ela chega à conclusão que ela nasceu de novo. Mas nasceu de novo no mesmo contexto de mundo. Ele vai mudar alguns comportamentos. Quantas pessoas que fazem a afirmação que tem 2 aniversários? No dia que nasceu e naquele dia que não morreu, que poderia ter morrido,
por uma coisa e aquilo ali impactou e mudou totalmente a vida da pessoa. Agora, novo nascimento só pode ser pleno e total pela ação do Espírito Santo. Por isso Jesus disse a Nicodemos: o que eu vim para fazer não é aprimorar intelectualmente as suas crenças, os seus valores. Eu não vim para trazer um remendo novo para uma roupa velha. Eu vim para provocar a mudança plena e definitiva do sistema. A batalha, a partir desse momento, é irrevogável. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. E se você é de Deus, significa que você passou pelo processo do novo nascimento. E não que você desejou passar por esse processo. Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos. A partir desse momento, anjos estão posicionados. E eles sabem identificar exatamente árvores e frutos. Quem tentar manter a aparência humana para enganar grupos ou enganar pessoas, não enganará a Deus. O reino de Deus já chegou. E ele implica em novidade de vida. E esse processo é o que promove a mudança de coração. Eis que o semeador saiu a semear, Mateus 13. E uma semente caiu à beira do caminho, e uma semente caiu entre as pedras, outra semente caiu entre os espinhos, e a outra semente caiu em terra boa. A que caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. A que caiu sobre as pedras, elas até nasceram, mas devido ao calor, e por não, as raízes não ter profundidade, logo elas secaram e morreram. As que caíram entre os espinhos, cresceram, mas logo foram sufocadas pelos espinhos, e com isso também não frutificaram ou morreram. Mas até a semente que caiu em terra boa, ela produz 30, 60 e 100 por um. Então ele vem e ele dá a explicação da parábola. Ele fala: a semente é a palavra de Deus. O terreno é o coração do homem. O que semeia é o que anuncia o evangelho da salvação. É o que prega. A que caiu à beira do caminho e as aves comeram, são aqueles que, ouvindo a mensagem do evangelho, ouvem de bom grado imediatamente. Mas saindo dali, automaticamente os pensamentos mundanos, os comportamentos mundanos, entra na cabeça dela e ela já esquece totalmente aquilo que ouviu. Os demônios não deixam nem criar raiz na pessoa. Amizades, comportamentos, ambientes, pessoas, familiares, parentes, tira num segundo. A que caiu sobre as pedras são aqueles que ouvem e retém por um momento. Não, eu quero mudar de vida, eu quero me envolver, eu quero permitir que Deus mude. Daí mais vem aí as tribulações, as perseguições, a rejeição familiar.
a rejeição social, os amigos que se afastam. E a pessoa então, não suportando a pressão, ela desiste e continua os mesmos comportamentos que tinham. A que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, que perseveram, que enfrentam as adversidades. Parente está fazendo careta e ele está aqui banando aqui Giló, não te bato porque tem dó, igual o Maurício fala. Eu não gosto mais de você, é problema seu, se vira, se lasque para lá. E vem luta, e vem peleja, e aquilo outro, e a pessoa está firme. Mas, a hora que vem os prazeres, as coisas boas, aquelas coisas agradáveis, ela se envaidece e se corrompe. A pior prova que existe, irmãos, é a da vitória. Pastor, tudo está dando certo para mim. A rocha, a probabilidade de você cair nesse ponto, ela é de 99,99%. É o pior momento da sua misericórdia, pastor. Agora está tudo bem, agora eu estou bem, eu estou legal, não me falta nada, a minha vida agora está em harmonia. É o pior momento da sua vida, porque a probabilidade de você ser sufocado e tornar-se em uma mente cauterizada, porque a pessoa que acha que nada tem falta, ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela é soberba, ela é arrogante. E como que essa pessoa vai se quebrantar pelo Evangelho, irmãos? Tiro, paulada, tragédia, doença mortal, possessão maligna. Tudo quanto é tipo de tragédia. Fracasso. Então, a probabilidade dessa última prova te jogar lá no início da fila de novo, ela é enorme. Por isso que a Bíblia fala que muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Pastor, as igrejas estão uma bênção, as igrejas estão cheias de pessoas, porque a igreja está crescendo, Deus seja louvado. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Muitas pessoas reunidas em nome de Deus, cuidado. Geralmente os piores pecados acontecem nesses ambientes. As pessoas mais depravadas do mundo costumam ser religiosas. As pessoas mais violentas do mundo costumam ser religiosas. Deus não faz a conta da salvação por números. Não faz. E a salvação ela é individual e ela é única. Pastor, eu quero ajudar e vai salvar todo mundo da minha família. Bota na sua cabeça uma coisa: serve a Deus e vai aonde Deus te mandar, que Deus mandará outras pessoas para pregar para a sua família. Profeta nenhum tem honra dentro da própria casa. Eu não concordo, eu não aceito. Claro, você é muito mais inteligente que Jesus Cristo. Você tem muito mais sabedoria. Quando o universo foi feito, você estava lá. Quando tudo o que aconteceu antes de ser, quando tudo estava sendo gerado, né? No princípio, quando era o verbo, antes do verbo se tornar carne, você estava lá, você sabe. A sua opinião ela é fortíssima.
Não ignore o que a Bíblia diz. Mesmo que não faça sentido para você agora, entenda que é uma verdade absoluta. Se não fosse, a Bíblia não sobreviveria a eras e eras de perseguição, de acusação e de ataques. E posso te falar uma coisa, irmãos, não tem incenso, não tem mantra, não tem yoga, não tem meditação, não tem nada nesse mundo que acalme mais um coração do que a leitura de um salmo. Pode estar doído do jeito que for, ajoelhe perto da sua cama, abra a Bíblia sobre ela e coloque em uns salmos, Salmos 40, 42, qualquer salmo, e leia. E você vai ver que ele tem o poder de acalmar qualquer angústia que habita dentro de você. É fato. Ler a Bíblia, mesmo a maioria das pessoas, eu li um texto aqui que eu tenho certeza que a maioria não entendeu coisa nenhuma do que foi dito, mas pareceu até que era interessante. Mesmo você não compreendendo, a leitura da Bíblia é capaz de transformar vidas e acalmar mentes e corações. Dentro de escola, não pode ler a Bíblia. Mas já viu que no presídio eles fazem questão que seja lida a Bíblia? Mudança do coração definitiva acontece quando aceitamos, foco na palavra, aceitar, o modelar do Espírito Santo e nos submetermos voluntariamente ao processo de metamorfose do pecado para a santificação. A modelagem para a santificação nada mais é, nada do que ser educado para a santificação. Receber informação significa que houve educação? Pastor, eu sou uma pessoa com muita informação. Parabéns. E olha que eu tenho muita informação da Bíblia. Parabéns, você está muito parecido com o diabo. Não demora, viram best friend. Por quê? Porque o diabo conhece. E ele teme. A Bíblia diz que ele teme, que ele treme. Porém, não obedece. Pastor, eu sei o que precisa ser feito. Eu sei o que a Bíblia diz que precisa fazer, mas eu não faço. Diabinho. As irmãs diabetes, né? Dançarinas do diabo. E os irmãos diabitos, né? Somos de uma mesma facção, pastor. A fé no eterno Deus, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Sete, Deus de Adão, e em seu Filho Jesus, o Cristo,
só será possível por intermédio do Espírito Santo, que uma vez encontrando morada em nosso coração, ele começará a nos encher com a mente de Deus. Paulo diz aos Filipenses: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve sobre Cristo Jesus. Paulo aos Coríntios diz: para que tenhais a mente de Deus arraigada em vós por intermédio da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você, ele te revela as profundezas dos sentimentos de Deus. De outra forma, você jamais conseguiria ouvir, sentir, entender e atender a Deus. Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito de Deus que habita em mim e pelo qual opera todas as coisas, Jesus foi concebido pelo Espírito, ele foi protegido pelo Espírito, ele foi batizado e selado com o Espírito naquele momento. O Espírito o conduziu para o deserto, o Espírito o levou a cada um dos lugares, e o Espírito operou os milagres através dele. O Espírito dizia aonde ele devia ir e por que ir. O Espírito dizia a ele: vá orar, se retire. O Espírito dizia: vá agora, atravesse o lago caminhando sobre ele, vai de encontro aos discípulos. O Espírito disse a ele: chegou a hora de ser preso. O Espírito disse a ele: é hora da crucificação. Ele entregou a vida ao Espírito. Ele bradou. O Espírito o matou. Foi o Espírito Santo que cessou a vida dele. Tirou a alma, o espírito do corpo e o levou ao inferno, para que lá ele pregasse às almas que esperavam a redenção de Cristo, e levou o cativo o cativeiro. O Espírito conduziu a lidar com os espíritos e as almas, o Espírito o ressuscitou, e o Espírito Santo o ascendeu ao céu, entregou ele a Deus como sua missão, estabelecendo o trono dele ao lado do trono de Deus, e então o Espírito voltou para vir sobre a igreja. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Assim como um transplante de coração muda gostos, sentimentos e preferências na pessoa transplantada, o habitar do Espírito Santo promove a mesma transformação. Hoje, internet, você tem acesso a tudo. Assista, pesquise sobre a mudança de comportamento de pessoas transplantadas. Leia projetos científicos. Assista documentários para você ver como que as pessoas adquiriram os gostos e os comportamentos da pessoa que era dona do coração. Encabular, né? Por quê? Coração tem memória própria. Na pessoa transplantada, o habitar do Espírito Santo promove a mesma transformação, literalmente mudando o coração do homem em um coração segundo o coração de Deus. É como se o coração de Deus
fosse transplantado em você pela presença do Espírito Santo. O processo é o mesmo, é como se mudasse o coração em outro. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, mudando as preferências do pecado para a santificação. Deus usou o profeta Isaías para dizer o quê? Os vossos pecados fazem separação entre vós e eu. A presença do Espírito Santo significa que o pecado foi vencido. Ele está sob controle, ele está anulado, dando a possibilidade do homem ter comunhão com Deus. Pelo quê? Pela presença do Espírito Santo no seu coração. Amém? Está claro? Ou eu estou criando confusão na sua cabeça? A santificação acontece em 3 etapas. Se assim, a pessoa conseguir lutar com sua própria natureza pecaminosa. Evangelização, irmãos, é uma coisa cara, demorada e difícil. As verdades do Evangelho podem despertar resistências horrorosas em pessoas que Deus quer salvar, mas que ela tem a mente e o coração dominado pelo pecado e pelo mundo. Você falou de Deus, e cheio de Deus, para uma pessoa que Deus quer salvar, mas ela está tão infestada, com uma mente tão corrompida, e com um coração tão dominante pelo pecado, que em vez de ouvir a palavra, ela se ofende com a palavra. Ela se revolta com a palavra. Ela se ofende com o mensageiro. Isso aconteceu com Paulo, Saulo de Tarso. Isso aconteceu com muitas pessoas e até hoje acontece. Quando alguém com autoridade divina confronta o pecado em alguém, às vezes aquilo cria uma barreira tão grande, que até essa barreira ser vencida, o desgaste será enorme. Porque pecado e santidade estão em confronto. Desconfie de conversões fáceis. Se a sua fé não te custa nada, fica tranquilo, ela não vale nada. A primeira parte da santificação é a conversão. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço. A conversão é um processo difícil, caro e demorado. Quando é que o processo de evangelização termina? Quando a pessoa está frutificando. Eu falei, Jesus, eu levei a pessoa para um grupo, está uma benção. Cuidado com a igreja em células. Isso é um mal sem precedente. Porque eles, na ânsia, na fome, no desejo
de apresentar números, é comum você ouvir falar assim: fulano é líder de células. A pessoa ainda come vômito no café da manhã. Não tem mudança alguma, não tem conhecimento algum, não tem capacidade alguma, não tem discernimento algum, não tem vida com Deus para nada, e está liderando outras pessoas. Um cego guiando cegos. O que pode sair de bom, Tião? Imagina, Tião, você indo num setor perigoso aqui de Goiânia, e a única pessoa que tem para ir com você é um cego. Você põe ele lá do lado e fala: vamos, fulano, aonde nós está? O que está acontecendo ao redor? Vai dar problema, irmão. Lembram da historinha dos dois cegos? Tinha um cara que era cego dos dois olhos, e tinha um que era cego só de um. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E nessa jornada, para chegar aonde queriam, precisava atravessar um rio. E o rio era muito largo, para ir a nado, arrastando um cego. E saíram andando às margens do rio, até que encontraram uma canoa. Não importa de quem que era, tinha até uns remos. Como que vai entrar nessa canoa, porque não tinha um porto? Como que vai sair dessa canoa? Como é que é o negócio? E a pessoa nunca tinha remado, nunca tinha mexido com a canoa, mas vai. Eu tenho um olho. Teoricamente eu sei o que eu estou fazendo. E aí combinaram o seguinte: a hora que eu falar pronto, você vai dar um passo para o lado direito, porque a canoa vai estar lá e eu te ajudo você ficar dentro dela. Quando nós chegarmos do outro lado, eu vou parar a canoa do lado esquerdo, e a hora que eu falar pronto, você pula, para poder sair. Combinado? Combinado. E foi chegando no meio do rio, e a correnteza foi ficando brava, e foi tocando, e o cara tocando de cá, e a canoa não parava de rodar, e ele não sabia como é que controlava aquilo, e foi, a correnteza aumentando. De repente a canoa foi para debaixo de uma árvore, e as galhas tinham muito espinho, e ele tentando remar, de repente ele olha, vem um espinho e fura o outro olho. E ele pega e fala: agora pronto. O outro cego pula na água e morre. Meio cego não é guia de ninguém. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Não tem nada mais caro nesse mundo e mais perigoso do que orar pela vida de alguém. Entrar na guerra dos outros, lidar com a vida dos outros, significa que você comprou aquela guerra para você. E o que destrói aquela pessoa vai sapatear na sua cara. E isso não é obra para amador, isso não é obra para leigo, isso não é obra para aventureiro. Concordo? Processo de evangelização termina quando a pessoa já está pronta para evangelizar outras pessoas. A conversão é um processo difícil, caro e demorado, e implica em intercessão de terceiros, operação de maravilhas. Haverá momentos, irmãos, que a única forma de mudar, de uma pessoa aceitar, é ela vendo um milagre. Você está pronto para orar por um milagre? Eu evito milagres a todo custo. Literalmente, irmãos, odeio depender de milagres. Nada me ira, me irrita
e me desgasta mais do que lutar por um milagre. É fácil receber um milagre, pastor Lucas? É fácil, Regina? Por isso nada, irmãos, é mais glorioso, mais prazeroso, mais agradável do que a obediência. A obediência, o conhecimento correto e a obediência, ela anula a necessidade de 99% dos milagres. A obediência é um milagre por si só. Ela te leva aonde o inimigo não pode te atacar. Ela faz você passar 1 milímetro daquela bala perdida. A obediência faz você atrasar 5 minutos para aquele acidente que mataria você naquela esquina. A obediência, ela é o milagre em operação contínua. Amém? Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Operação de maravilhas, rompimento de resistências pessoais e fortalezas mentais, libertação de espíritos malignos, de influências mundanas, de comportamentos pecaminosos e amizades erradas, pois ninguém conseguirá trilhar o caminho certo na companhia de pessoas erradas, mesmo que sejam agradáveis e cheias de afetos. Nem todo mundo que você gosta é bom para a sua vida. Tem companhia que você gosta. Tem gente que você gosta. Mas é a presença do próprio maligno na sua vida. Então nem tudo que você gosta é bom para você. O segundo, para essa transformação de pecado em santificação, o segundo aspecto, é a mudança comportamental. Ouvir o Evangelho sem mudar comportamentos, que é o que muitos movimentos hoje vivem, se fala de Deus o tempo todo, mas as pessoas não mudam o comportamento. Significa que o primeiro processo, ou seja, aquela semente que caiu na estrada, Bibi, se cumpriu. A segunda etapa da metamorfose do pecado para a santificação é a mudança comportamental. Pastor, Deus conhece o meu coração. E eu também. E Ele não presta. Não me pede para confiar no seu coração, não. Que eu vou pular fora na hora. Vou sair rapidamente. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo exagerado da carne, a concupiscência dos olhos, a inveja, e a soberba da vida, a vaidade, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
não tem beleza que o tempo não desgraça ela. Não, pastor, mas tem como melhorar, tem como amenizar. Vai chegar uma hora que vai derreter. Não tem riqueza que não migre de mão. O tempo vai se encarregar disso. A Europa, há décadas, está cheia de fortunas sem herdeiro. Fortunas. A pessoa morreu e não tinha ninguém, não tem um irmão, não tem um pai, não tem um primo, não tem um parente de não sabe de quantos graus para poder deixar aquilo. Não tem orgulho, irmãos, que não vá para a cova. Um dia passando, no interior o pessoal tem todos uns ditados, né? E um dia eu estava indo para Fortaleza. E uma cidade no interior da Bahia, eu não sei se é Capim Mimoso, Capim... Eu sei que tem um negócio de Capim, a cidade, o nome. E aí, passando na cidade, o ônibus que eu estava passou do lado de um cemitério. No cemitério estava uma frase escrita assim: aqui pega-se todos os velhacos. Não tem esse esperto, esse velhaco que não vai morrer em um determinado momento. E ainda tinha outra frase, mais marcante: eu e a minha casa trabalhamos dia e noite para melhor servir a soa, na funerária que acompanhava A mudança comportamental é fruto da mudança mental. Para isso, a informação correta é tudo. Tudo. Ou seja, neste ponto, o crente deve se munir de informação verdadeira e confiável. E isso só é possível através da Bíblia e da comunhão com a igreja. Desde que seja uma igreja que conheça, respeite, aplique e cumpra os ensinamentos e ordenanças bíblicas. Você está apta a discernir pregadores e igrejas? Ou se a pessoa falar o que você quer ouvir, é suficiente para te enganar? Irmãos, eu sempre venho de uma estrutura genuinamente pentecostal. E o pentecostalismo não tem nada a ver com essas sandices comportamentais dentro de igreja, de unções malucas, de esquizofrenia coletiva, de sei lá, certas coisas que acontecem. Ah, pastor, pode acontecer? Irmãos, em Deus, o Senhor pode fazer tudo. Mas se tem uma coisa que Deus não é indecente e imoral. E quando o primeiro curso teológico que eu fazia, e estava estudando sobre homilética, né, oratória e retórica, tinha um professor que ele era muito engraçado, e ele falava o seguinte, ensinava a preparar
os tipos de sermões, texto, pré-texto, pós-texto, argumentação, narrativa, tipo de linguagem. Mas ele falava assim: olha, é o seguinte, se chegou na hora de uma pregação e você não está preparado, ou você não sabe ao certo o que está falando, ou você não tem entendimento do que precisa, grita. Grita, sapateia, dá tapa no púlpito, apronta o escarcéu, porque daí ninguém presta atenção no que está falando, e aí todo mundo é tomado por uma corrente positiva, que é induzido, e as pessoas tomam aquilo como uma verdade absoluta. Se você escutar alguém gritando demais em nome de Deus, cuidado, costumam ser pessoas que não sabem o que estão fazendo. Amém? Pastor, eu não posso questionar a palavra de Deus, desde que você a conheça. Então, irmãos, não seja rebelde, mas questione tudo que é dito aqui no altar. Ah, pastor, está falando. Confere na sua Bíblia a hora que você chegar em casa. Ah, mas aí eu estou desmerecendo o que o senhor está fazendo. Não preciso da sua aprovação. O meu medo, o meu temor, a minha angústia, é em não pecar contra Deus. A sua aprovação é o menor dos meus problemas. Agora, o que Deus pensa de mim, aí isso me tira o sono. Esses dias eu vi um vídeo interessante, um cara falando que já fez muita coisa difícil na vida, mas agora ele achou uma que é braba mesmo, que essa é difícil. Ele falou: agora eu botei na cabeça que eu vou ser crente. E eu nunca vi um trem mais difícil que isso, porque não pode fazer nada, tudo que faz é errado, e ainda corre o risco de não ser salvo. Coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi querer essa de ser crente. Questione, não é porque vem em nome de Deus que é de Deus. O que é essencial neste momento do processo? Vamos deixar isso para domingo que vem, para concluirmos essa mensagem. Mas pense nisso. A maior transformação do coração é quando ele passa de habitação de demônios, de habitação de mundo, para a habitação do Espírito Santo, que promoverá a santificação em sua vida. Amém? Eu quero insistir em um alerta com a igreja. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E o mal que está para se revelar ainda não foi revelado. As guerras estão espalhando para o mundo todo. Porém, as notícias não chegam com o intuito de alarmar as pessoas. Já há crise de abastecimento de combustível. Se não acontecer algo nos próximos 9 meses, não haverá combustível, não importa o preço que seja.
está se comendo reservas. Quem fornece combustível para o Brasil é a Rússia. E não tem previsão mais de chegada. Está se comendo reserva. O agronegócio está sendo mortalmente atacado. Aquilo que o governo passado conseguiu fazer com insumos agrícolas garantiu a safra do ano passado e a dessa. Para a próxima, já não tem. Fazendeiros estão matando as matrizes, porque não conseguem manter o negócio. E uma matriz para produzir gado não é feita do dia para a noite, é no mínimo 3 anos. Entre nascer e estar pronta para parir, e ainda depois tem um intervalo que a cria precisa crescer, então isso aí é um processo de 5 anos. Uma nova matriz de ovelha, de porco, de gado, ela tem um processo, e as matrizes estão sendo abatidas. Nós vivemos momentos que estão antecedendo grande escassez. Perseguição à igreja promovida. As mensagens são ditas todos os dias. Não existe nada pior no mundo do que um terreiro de macumba para a vida da sociedade. Ninguém procura um terreiro de macumba para fazer bem para ninguém ou para si mesmo. O governo atual estabeleceu esses locais como tratamento alternativo para o SUS. O que não está sendo dito é o mais importante. A fúria contra a igreja, a perseguição contra a igreja, ela vai se intensificar. E você vai ver que movimentos sensacionalistas não suportam. E eu me preocupo muito com alimentação, com saúde. Oro e tenho lutado dia e noite para tentar criar uma estrutura que proteja a igreja. Você já viu que a nossa igreja não tem nenhuma placa na porta? Por quê, pastor? Vocês já estão prontos para novas tendências de igreja. Porque já há muitos países no mundo que a igreja tem que se reunir escondido. Mas 5 anos com o atual sistema, a igreja será perseguida violentamente. E se queremos Deus, e se queremos ser salvos, você precisa aprender a se proteger aqui, lá no seu trabalho, em todos os lugares, com discrição, com firmeza e com dependência de Deus. Abra mão do seu orgulho, da sua autossuficiência, da sua incapacidade de confiar e depender de Deus.
e apegue-se ao Senhor com todas as suas rendas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Coloquemos as nossas vidas em ordem. Algo que está inquietando o meu coração, Alexandre, há muito tempo e que agora está gritando todos os dias, Cássia, para proteger a igreja. Mais do que unir cultos, nós vamos ter que nos unir como sociedade para sobrevivermos com o mínimo de dignidade àquilo que o mundo está promovendo. Você quer abrir mão de Deus? Você vai abrir a mão de Deus? Abrir mão de Deus? Você vai abrir mão da sua fé? Você está disposto a passar pelo que for necessário para manter-se fiel a Deus? Eu entendo que esse é um preço que a igreja vai pagar. Por isso, estejamos atentos aos movimentos da igreja, aquilo que Deus for direcionando. Guarde o seu coração, para que tenha como te proteger a hora que for preciso. O milagre que eu tanto evito, eu acredito que está chegando uma hora que vamos precisar dele diariamente. Por isso, se humilhem, repensem suas prioridades, porque eu digo a vocês que tem alguns projetos e alguns sonhos que não se cumprirão. Mas estejam apegados ao Espírito Santo, e aquilo que é bom para você, Ele promoverá na sua vida. O melhor de Deus acontecerá em você, mas não ignorem essa palavra. O mal está cercando, e ele vai tentar estrangular, e vai estrangular muita gente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.